olha, vamos só colocar uma perspectiva de quem é Fernando Migliaccio, para a gente começar a conversa, para a gente entender qual a importância dessa história. Fernando Migliaccio era um dos principais operadores daquela divisão que a Odebrecht tinha, que era destinada a pagar propinas. Vocês se lembram, existia basicamente um setor de propinas da Odebrecht, e ele era um dos principais atores dessa divisão. Ele vai para Genebra, ele viaja para Genebra e, em Genebra, ele é preso. Por que é tão importante essa história? Porque até aquele momento, a Odebrecht dizia, olha, nós não temos nada a ver com a Lava Jato. Não há nenhum tipo de indício que nós estejamos envolvidos. Lembram-se, a Lava Jato começou com as outras construtoras, com as outras, basicamente, empresas que, claro, foram pegas antes. E a Odebrecht não. Por quê? Porque ela tinha montado um esquema muito sofisticado, muito profissional. Ok, agora ele é preso em 2016 e tudo isso muda de cenário. Dito isso, vamos agora entender o que é que aconteceu do outro lado, basicamente do Ministério Público, ou na verdade dos Ministérios Públicos, Brasil e Suíça, e do então juiz Sérgio Moro. Vamos lá, Demore, quero te ouvir também. Bom dia para você. Bom dia, gente. Bom, basicamente o Jamil já deu o contexto aí. Essas conversas aconteceram entre os procuradores do Brasil e os procuradores da Suíça, tá? Então vamos reforçar uns pontos aqui que são importantes. Primeira coisa, essas conversas aconteceram de forma ilegal. Isso a gente precisa deixar claro sempre, tá? Por quê? Porque o Brasil tem acordos de cooperação internacional com vários países do mundo no que tange o tal do combate à corrupção. E essas conversas precisam ser registradas. De modo, inclusive, que nós, como sociedade civil, depois, possamos recorrer a elas, né? Por exemplo, o CNJ e o CNMP agora estão fazendo investigações dentro da Lava Jato, na 13ª Vara, no TRF4 e contra os próprios procuradores lá em Curitiba. Eles jamais achariam essas conversas se elas não fossem publicadas, por exemplo, hoje aqui. Essas conversas que dizem a respeito a tal da operação spoofing. E essas conversas mostram uma troca ilegal de comunicação e informações entre os procuradores brasileiros e os procuradores suíços. No meio dessas conversas, o Orlando Martello, que é um dos procuradores, fala claramente que o Moro está pressionando eles, procuradores, para extraditar esse cidadão brasileiro para o Brasil. Essa pressão é ilegal, ela não poderia existir, o juiz não poderia fazer uma pressão sobre os procuradores, justamente porque o juiz ele não é um investigador. O juiz é o mesmo que eventualmente depois julgaria esse cidadão extraditado. Então o juiz não poderia lá falar para os procuradores, olha só, estou pressionando, a gente tem que trazer esse cara para o Brasil, né? E os procuradores conversando entre eles ali, vão tentando fazer todo um malabarismo para tentar entender se eles levam esse cidadão para o Brasil, se eles mantêm esse cidadão na Suíça. O procurador Orlando Martello é um dos que mais conversa ali, o procurador Deltan também aparece nas mensagens, e o procurador suíço, o Stefan Lentz, que é um cara, para além de tudo, bastante conversador ali, né, Jamil, nas conversas, ele é um cara que vai puxando informações dos brasileiros. E por que isso é importante? Como essa troca é feita de modo ilegal, Edu, né, ali pelo Telegram, ele vai puxando informações dos brasileiros para usar essas informações no caso dele na Suíça. O que é que acontece depois? Dinheiro brasileiro, nosso dinheiro, vai parar em multas na Suíça com essa cooperação ilegal. Então o dinheiro da Petrobras, o dinheiro da Odebrecht, a multa bilionária que a Petrobras pagou nos Estados Unidos de um caso de corrupção que aconteceu com dinheiro brasileiro, com uma empresa brasileira, onde, por exemplo, no acordo com a Odebrecht depois não foi envolvida a CGU, que é o órgão que tem, por decisão, cuidar do nosso dinheiro como brasileiros, a CGU que vai lá e fala, beleza, eu aceito esse acordo, ou não aceito. Vejam só, a Lava Jato não incluiu a CGU nessas conversas. Nem nessas, nem no acordo de delação com a Odebrecht depois. E aí, uma parte gigantesca de dinheiro brasileiro que foi produzido aqui, porque esse dinheiro é um dinheiro público, ele vai parar em multas na Suíça e nos Estados Unidos. Então, essas conversas todas revelam como isso tudo aconteceu. A gente tem todos os diálogos também publicados aí no UOL e na minha newsletter. As pessoas vão poder se aprofundar mais sobre isso depois. E aí, só para fechar o raciocínio, eu acho importante a gente deixar claro uma coisa. Quando a gente fala da Odebrecht e fala de um esquema de corrupção, a gente mostra um esquema de corrupção que aconteceu de fato e que acontecia, segundo o próprio Odebrecht, desde antes da ditadura militar.
né? Então a gente não está falando de nada absolutamente novo. Esses esquemas com as construtoras, segundo o próprio dono da construtora, acontecia desde antes da ditadura militar brasileira. Sabe o que acontece, meu camarada Chico, quando os procuradores fazem esse tipo de diálogo pelo Telegram, de modo ilegal? Eles dão subsídios para que os corruptos se livrem da cadeia, porque os corruptos vão usar toda essa troca ilegal de informações para derrubar os processos. Então, o grande esquema de corrupção, anticorrupção no Brasil, na verdade, no fim das contas, ele favoreceu duas coisas, como mostram esses diálogos, sob pressão do Moro e conversa dos procuradores. Levar dinheiro brasileiro para o exterior, que foi basicamente o que aconteceu, dinheiro para os Estados Unidos e para a Suíça, nesses dois casos, a gente vai publicar ainda mais histórias em relação a isso, e enfraquecer o combate à corrupção, porque você consegue derrubar os processos quando os réus se dão conta que esse tipo de negociação aconteceu por debaixo dos panos e, obviamente, arrebentaram nossas empresas no meio do caminho, né? Porque nenhuma delas aí é a empresa que era 6, 7 anos atrás. Vamos fazer o seguinte, então, olha só, 8 horas e 13 minutos, você que está com a gente agora, a gente tem quase 15 mil pessoas nos acompanhando, a gente vai começar a passar, então, cada um desses diálogos do Telegram, tá? E aí depois a gente faz a primeira rodada aqui, então, com a nossa turma. Então, a gente tem a primeira frase aí, é do Roberto Pozobon, que é o procurador, e ele diz o seguinte: excelente notícia, Stefan. Eles estão falando sobre a prisão do Fernando Migliaccio, tá? Logo na sequência, ele diz: seu mandato de prisão também foi expedito pelo juiz Moro, no início desta semana, aqui no Brasil. A última notícia que a polícia tinha é que ele estava nos Estados Unidos. Aí o Deltan responde: uou, palminhas. Vamos lá, vamos fazer a primeira rodada, então. Jamil. Olha, só para a gente então entender, há uma celebração, uma comemoração quando Stefan Lenz, o procurador suíço, avisa aos procuradores brasileiros: olha, pegamos o fulano, no caso, Migliaccio. A conversa continua e aí que começa a ter, eu diria, sérios problemas. O primeiro deles é que o próprio suíço diz para os brasileiros: vocês vão receber essas informações oficialmente daqui a uns dias. Ou seja, aquela informação pelo WhatsApp não era, ou pelo Telegram, desculpa, não era oficial. E aí é só um indício de que isso não é a única informação que não é oficial. Ao longo da conversa, existem dois elementos que são muito claros. O primeiro deles é uma espécie de acordo ou gestão para saber o que a gente faz com ele. Coisas que deveriam passar pelos canais oficiais, né? Então, quando pedir a extradição, o que é que ele sabe, o que é que ele não sabe, o que perguntar para ele, segura ele aí, os suíços informando aos brasileiros dados ou relatos do que o Migliaccio disse ao encontrar com a polícia, ou seja, coisas, insisto, e ao longo do caminho, muitos alertas dizendo: vocês ainda vão receber isso oficialmente. Bom, se vai receber oficialmente, né, Demore? Vamos lá. Então, isso que está acontecendo é extraoficial. Sim. Se é extraoficial, tem um problema muito sério, obviamente, de comunicação. E aqui tem uma coisa que a gente precisa, antes de qualquer outro comentário: ninguém aqui está defendendo corrupto. Não é o caso, né? Como o Demore disse muito bem. Aqui não é dizer: olha, eles são inocentes. Não é essa a questão. Mas o combate à corrupção, o combate a qualquer tipo de crime, precisa acontecer dentro do Estado de Direito. E aí que é o problema, quando não acontece e quando a gente não tem a transparência suficiente para saber de que forma essas decisões foram tomadas. Deixa eu chamar mais isso um mais trecho. Um capítulo, né? Deixa eu só fazer um exemplo. Isso é mais um capítulo, Chico, do que aconteceu com o Alberto Youssef. O que aconteceu com o Migliaccio tem uma semelhança muito parecida com o Alberto Youssef. O que aconteceu com o Alberto Youssef? O Alberto Youssef é o doleiro, o paciente zero da Lava Jato, né? O Alberto Youssef seria ouvido e processado também pelos Estados Unidos. O que é que faz a Lava Jato? Ela recebe no Brasil agentes do FBI fora dos canais oficiais, ou seja, de modo ilegal, assim como essas conversas. Ela passa várias informações para os agentes do FBI em relação ao Youssef, de modo que, quando o FBI formaliza a oitiva com o Youssef no Brasil, quando ela vira formal, o FBI já sabe, Edu, exatamente o que ele precisa extrair do Youssef
para pegar dinheiro da Petrobras e da Odebrecht e levar para os Estados Unidos, que era o único interesse do FBI. O FBI, assim como o procurador Lenz, eles não estavam interessados em combater a corrupção no Brasil, meu cara. De maneira nenhuma. O procurador Lenz, aliás, o próprio Jamil pode falar, ele imediatamente depois que ele adquire todas essas informações pelo Telegram, veja só, procuradores brasileiros trocando informações sigilosas de modo ilegal com um procurador suíço. Edu, depois que o Stefan Lenz, procurador da Suíça, adquire anos de informação sobre empresas brasileiras, sabe o que ele vai fazer, Edu? Ele vira advogado dessas empresas e de outras. Hoje é o que ele faz, hoje. Ele pulou por outro lado do balcão, ele pegou todas as nossas informações, né? Ele entendeu tudo que estava acontecendo ali, tentou centralizar o caso do Odebrecht com ele, e depois ele pulou para o outro lado do balcão e no site dele hoje. Inclusive, deixa eu ler rapidamente o que diz no site do Stefan Lenz aqui, ó. O procurador suíço Stefan Lenz, depois de acumular por anos informações pelo Telegram, né, como a gente está falando aqui, hoje ele se define no seu próprio site. Ofereço meu conhecimento e experiência a todos os réus em casos de crimes de colarinho branco ou vítimas e partes lesadas de tais crimes que dependem de apoio jurídico na Suíça. Espertinho, hein? Esse negócio de pular pro lado do balcão tá parecendo até presidente de Banco Central, pô. Mas deixa eu falar, eu acho que vale a pena a gente ver os outros trechinhos, porque tem até gente falando que tá confuso e faz sentido, porque a gente mostrou um trecho que não mostra isso que vocês estão falando, entendeu? A gente tem que mostrar o trecho que mostra isso que vocês estão falando, que depois as informações oficiais vão. Por isso que eu também estava confuso, falei aqui com a produção, vamos mostrar o outro trecho, que aí para quem está assistindo fica confuso. Vamos lá. Então, vamos chamar, então, o próximo trecho, que fala do procurador suíço citando a Odebrecht, então. Então, aí o Stefan Lenz, que é o procurador suíço, diz o seguinte... Agora sim, isso aí, boa. Migliati pediu permissão à polícia para ligar para Maurice Terrault ou Mônica Odebrecht para que eles organizassem um advogado suíço. As ligações não foram permitidas, lembrando que são conversas do Telegram. Aí Paulo, não sei quem é, vou pedir para os meninos identificarem, mas muito provavelmente é um procurador também, diz: uou, isso é ótimo, tomara que a gente consiga colocar essa informação no papel. Depois o Marco, outro procurador, diz: vou preparar uma mensagem oficial. Eu acho que a gente tem... Aí, é isso aí, Vivi. Desculpa te interromper, mas só porque tudo que a gente tinha falado antes precisava dessa mensagem para nossa audiência ficar, enfim, a par do que a gente está falando. O cara escreve no final o seguinte: olha só, isso que eu estou falando, eu vou preparar uma mensagem oficial. Em outras palavras, é o seguinte: essa mensagem não é oficial. E isso, segundo o Leandro e o Jamil estão falando, é o seguinte: é ilegal. É clandestino. É ilegal. Né? Oficial é oficial, ilegal é ilegal, entendeu? Então, agora sim, com esse trecho, aí começa a ficar mais nítido pra gente, porque, gente, assim, é muito importante por vários motivos. Não é um, nem dois, nem três. O Leandro falou aqui, por exemplo, isso tudo que está acontecendo pode anular todas as sentenças, pode fazer com que todas as pessoas que realmente cometeram corrupção fiquem livres, entendeu? Agora, o segundo, as pessoas que cometeram isso têm que ser punidas, porque o Moro chega e libera áudio que não podia ter liberado, escuta ilegal, tudo isso, separa uns pedaços para fazer todo mundo acreditar numa narrativa. O cara fala 36 coisas, ele separa um, deixa 35 de fora, que mostram que aquele um não tinha sentido, e não acontece nada. Então, isso que a gente está mostrando, aquela frase é muito importante. O oficial, depois a gente manda. Entendeu? Vamos ficar nas sombras aqui, vamos ficar na ilegalidade, vamos ficar no extraoficial, vamos ficar na clandestinidade. Então, agora sim, ótimo. Isso aí foi muito bom. Edu, só deixa eu explicar quem é quem aí nessa mensagem, porque é bastante importante, como você falou. Em primeiro lugar, se puder colocar a mensagem de volta, então o Stefan Lenz é o procurador suíço, para a gente colocar numa espécie de equivalência, é o Deltan na Suíça, tá? É o cara que tocava a Operação Lava Jato na Suíça. Então, ele diz que o Migliati, que é o cara que tinha sido preso, brasileiro, que tinha sido preso em Genebra, pediu permissão para a polícia para ligar para Mônica Odebrecht. Por que um cara que não tem nada a ver com a Odebrecht pediria para ligar para a Mônica Odebrecht pedindo para que ela contratasse os advogados? Então, isso foi o primeiro grande indício de que aquele cara que pagava propinas tinha uma relação direta com quem? Com a cúpula da empresa. Essa informação não é uma informação banal, é uma informação que começa ali o divisor de águas da Lava Jato e da história da Odebrecht.
quando eles pegam um cara que diz à polícia, olha, pode ligar para o meu chefe, por favor? Porque é isso que ele fez. Né? E aí, então, tudo isso... Agora, o Stefan Lenz fala isso para os procuradores brasileiros pelo Telegram, né? De uma forma informal. O que responde o Paulo? O Paulo é um outro procurador brasileiro. Ele diz, nossa, que informação boa. Tomara que a gente consiga isso no papel. Como assim no papel? Claro, porque no papel é quando eles vão poder usar oficialmente. Mas eles já estão sabendo da informação. Né? Então, olha só a loucura. E o Marco era um ardido suíço da Embaixada da Suíça em Brasília. Eles operavam como uma espécie de ligação entre os suíços e a Lava Jato. E o Marco, basicamente, diz, vou preparar uma comunicação oficial. Quer dizer, vocês já estão sabendo de tudo, já foi tudo passado. Por que no Telegram, né, Jamil? Por que no Telegram, gente? Tem canais de comunicação oficial, tem e-mail, @ não sei o quê, .gov, tem .jus, sei lá, tem o canal. Por que? É a pergunta que todo mundo tem que se fazer. Por que usar o Telegram? Entendeu? Vamos seguir, porque tem vários outros diálogos que vocês vão entender ainda melhor. Vamos lá, tem mais um então, de 2 dias depois, a Lava Jato é oficialmente informada da prisão. Dando sequência àquele anterior que a gente viu, então, o Orlando Martello, procurador, também diz, fomos informados formalmente sobre a prisão de Migliaccio na Suíça. Devemos solicitar imediatamente sua extradição ou esperar fazê-lo? Aí o Stefan responde, ele será liberado imediatamente ou ficará preso por pelo menos 3 meses. Portanto, é melhor esperarmos para decidir os próximos passos. Demore. Então quando ele é informado formalmente, aí na verdade ele já sabia, né? Então é mais um indício de que as informações formais eram feitas depois. Se quiser seguir, Vivian, tem mais coisa aí, inclusive da pressão do Moro, tem um print também do Deltan que fala sobre a comunicação para o nosso consumo pessoal, né? Então tem os outros indícios aí. Tá legal. Então tem mais esse aí que você citou agora, né? Que é o do Deltan. Então o Deltan comenta, apenas para seu uso. E aí a gente tem esse outro, quem está falando é o Fernando... Não, esse próximo diálogo ainda é o do Deltan. Fernando tinha um endereço de e-mail cujo final era @Odebrecht, ou seja, ele está realmente ligado ao Odebrecht. E aí o Stefan responde, obrigado, ele nos disse que estava e ainda está trabalhando para a ODE. Exato. Qual que é o problema disso tudo? Repetindo, né, gente? Isso tudo envolveu depois uma grande negociação bilionária. E ninguém estava sabendo disso. Esse negócio estava sendo tocado por um grupo de pessoas no Zap, para dizer assim. Né? Então a gente não teve o envolvimento oficial e depois, quando as coisas foram oficializadas, de novo, na hora de fazer o acordo com o Odebrecht, a CGU não foi envolvida. Quem estava olhando para isso era o juiz Apio, que apesar do telefonema aquele amalucado, que não se sabe ainda se foi ele o que fez ou não, o juiz Apio era um cara que estava incomodando ali na 13ª vara. Por quê? Porque ele estava olhando muito esse caso aqui, contestando o acordo de leniência que tinha sido feito entre o MPF e os Estados Unidos e os suíços também, porque, de novo, dinheiro brasileiro que voou para fora do Brasil, nosso dinheiro, e o cara estava lá olhando para isso e falando, gente, a CGU não participou desse negócio aqui. Quem é que é a CGU? A CGU, Controladoria Geral da União, que é a entidade obrigada por lei a participar desse tipo de negociação, desse tipo de conversa. Vamos trazer o cara para cá, não vamos trazer o cara para lá, vamos fazer um acordo, vai ter uma leniência, não vai ter uma leniência, quanto que é a multa, como que ela vai ser paga, para onde ela vai ser destinada, quantos % fica com quem. Lembrando que parte das multas que foram pagas pelas empresas brasileiras nos Estados Unidos ficaram com o Departamento de Estado, por exemplo, dos Estados Unidos, ficaram na Suíça, foram para os contribuintes americanos, dinheiro brasileiro. E tudo isso acontecendo por debaixo dos panos, ninguém sabia dessas conversas e dessas negociações. A gente tem mais um trecho, vocês querem chamar o próximo trecho para a nossa próxima rodada de comentário? Então, que aí é um trecho que a gente tem diretamente o nome do ex-juiz Sérgio Moro envolvido. Então, vamos lá, o Orlando Martello diz o seguinte, escreve o seguinte, Stefan, em relação ao Fernando, o juiz, entre parênteses, Moro, quer que enviemos logo o pedido de extradição do Fernando. Isso prejudica a nossa estratégia de mantê-lo na Suíça por alguns meses? Ele pergunta. Se receber o pedido, vocês, autoridades suíças, podem adiar a execução? Vou conversar com o juiz hoje para tentar adiar a execução,
mas não parece que ele vá concordar. E aí o Stefan Lenz responde: Orlando, nós poderíamos adiar a execução para extraditar Fernando, pois temos nossa própria investigação em andamento. Isso prejudicaria nosso objetivo comum, pois o Departamento Federal de Justiça, como sabemos no passado, não concordará com nada, além de mantê-lo na prisão até a extradição, à espera de que ele possa ser liberado sob fiança após confessar. É o nosso ponto mais forte a oferecer. Por favor, faça todo o possível para evitar isso. Jamil. A gente está chegando num ponto central agora da matéria, tá? Só para vocês entenderem, que é justamente o Orlando Martello, que é um procurador, começando a dar indicações para os suíços de que atrás dele tem, na verdade, alguém, no caso o juiz Sérgio Moro, orientando, ou pelo menos querendo saber, ou pelo menos colocando aí a voz dele para definir quando essa extradição pode ser pedida. Então, ali, entre o Orlando Martello e o Stefan Lenz, nesse trecho aí especificamente, o que a gente tem é uma consulta. E aí, quando é que a gente pede, quando é melhor, quando não é bom pedir a extradição de Migliati, para permitir que do outro lado os suíços possam também fazer as suas oitivas, possam fazer também a sua investigação. Então, é o início do próximo diálogo, que aí assim é contundente no que se refere ao papel do Sérgio Moro. Próximo diálogo agora, depois a gente vai ouvir o Demore. Vamos lá, aí a gente tem o próximo diálogo, então, que é do Orlando Martello, trocando mensagem com o procurador suíço. E aí ele diz o seguinte: caro Stefan, acabei de falar com o Vladimir. Uma pergunta rápida. Você se lembra que eu solicitei a extradição do Migliaccio? Eu fiz isso por causa do pedido do juiz. O Sérgio Moro estava me pressionando a fazer isso. Você acha que o pedido de extradição tem algum efeito em nosso pedido de MLAT, que é o Tratado de Assistência Legal Mútua, para ouvi-lo na Suíça? Se sim, talvez possamos suspendê-lo, como o Vladimir lhe disse hoje, mas apenas por um curto período. Demore, quero te ouvir, mas se você puder já de cara explicar para a gente quem é o Vladimir, nos ajuda a entender melhor esse trecho, por favor. O Vladimir Aras é um procurador da República que era o cara que estava envolvido com os procuradores brasileiros da Lava Jato, que fazia essa parte de acordos internacionais. Ele, o Vladimir Aras, é um dos caras que no passado, em uma outra reportagem que já foi publicada, avisa o Deltan sobre a viagem dos agentes do FBI no Brasil. O Deltan falando, eu não vou avisar o Ministério da Justiça que esses caras estão vindo para cá. Né? Não é exatamente essa frase, eu estou simplificando aqui. E o Vladimir fala, olha, você tem que passar pelos canais oficiais, que são esses acordos de cooperação. Né? Quando você traz, imagina, gente, quando você traz um agente do FBI para o Brasil precisa saber que esse agente está investigando aqui. Um agente estrangeiro não pode investigar em um país sem autorização. Vocês imaginem que um agente da polícia chinesa vai investigar aqui em Londres, onde eu estou agora? Os caras vão vir para cá investigar alguém? Vocês imaginam se a Inglaterra descobre isso? Isso é uma crise internacional. Né? O que é que faz o Deltan? Ele fala para o Vladimir Aras na época: eu entendo, mas não é conveniente para a gente. E o Vladimir Aras responde para o Deltan: não é questão de conveniência, Delta, é questão de legalidade. E o Deltan, de todo modo, não faz isso. Nessa conversa aqui, também vemos uma coisa muito semelhante. E essa conversa mostra como, mais uma vez, aliás, o Fernando Fernandes, que vem comentando com a gente aqui esses casos várias vezes, comenta, né? O Sérgio Moro não poderia... O que o Sérgio Moro está fazendo aqui com o Orlando Martello, olha a frase: o Sérgio Moro estava me pressionando a fazer isso. O juiz não pode pressionar o Ministério Público a fazer isso, porque ele não é um juiz de instrução, ele não é um juiz investigador. O Moro é um cara que deve ser neutro, isento, inter partes. Ele não pode fazer esse tipo de pressão sobre a Procuradoria. Aqui ele se coloca, de fato, mais uma evidência, como, de fato, um investigador. Levemos isso para os outros casos, como aconteceu no caso mais famoso, que é o caso do Lula. É exatamente a mesma coisa. O Sérgio Moro estava me pressionando, o Sérgio Moro estava por trás das investigações, o Sérgio Moro estava falando com os procuradores, com os agentes da Polícia Federal, dizendo: faz isso, faz aquilo, vamos antecipar essa fase da operação, vamos pedir a prisão de tal fulano, vamos pedir a prisão de tal ciclano. De novo, isso tudo por fora dos autos. Ninguém sabia o que eles estavam fazendo nesse momento aqui, em 2016, como não saberíamos depois também. Ô, Leandro, como eu sou brasileiro e só entendo coisa como metáfora futebolística, é aquela história de que o juiz não pode interferir em nenhum dos dois times, porque o juiz está ali e tem que ser neutro. Então é como se um juiz tivesse, por exemplo,
pedindo para um técnico escalar um jogador, ou pedindo para um técnico substituir o outro jogador, ou pedindo para um técnico jogar mais na ofensiva, ou pedindo para um técnico ir para a lateral. E é isso que a gente está vendo, gente. A gente está vendo um juiz interferindo na estratégia, na tática de um dos times para poder fazer com que esse time ganhe o jogo. Eu acho que assim fica fácil para as pessoas entenderem o absurdo da história, porque no jogo de futebol ficaria claro, não, calma aí, esse juiz tem que ser preso, esse juiz nunca mais pode apitar um jogo, entendeu? Então eu acho que enfim, é importante as pessoas entenderem a gravidade, porque qual o risco, Jamil? Como a gente está falando de pessoas, enfim, percebidamente corruptas, eu não gosto de falar sabidamente, não sabidamente, não é, mas e as pessoas, elas têm, com razão, né, uma ojeriza à corrupção, as pessoas têm uma aversão à corrupção, pode ficar parecendo o seguinte, pô, mas pelo menos era por um bem maior. E não, pelo contrário, né? Essas pessoas provavelmente vão ser soltas, não vão pagar penas porque o cara fez da maneira absolutamente equivocada. E no final das contas, você quer que alguém seja julgado como culpado ou inocente, você quer que o time ganhe do outro com um juiz que foi neutro. Você não quer que um time ganhe do outro com um juiz que marcou 4 pênaltis que não existiram, né? Então, eu acho importante, novamente, a gente trazer para aquilo que todo mundo entende, porque isso é um absurdo, para as pessoas terem noção do tamanho do absurdo, não é por um bem maior, né? Não, o Edu colocou muito bem, e o que se tem aí eu vou combater a corrupção com mais corrupção ainda. Você não pode combater corrupção com corrupção. E isso é fatal na Lava Jato, e isso está na Lava Jato do começo ao fim. Eu não posso... agora, eu sei que a Odebrecht, desde a ditadura, é uma empreiteira com atitudes corruptas, ganha licitações de formas dirigidas e tal. Agora eu vou pegar a Odebrecht. Aí eu armo uma conspiração nos porões, fora da lei, de forma clandestina, usando muita corrupção para combater essa corrupção da Odebrecht. Digamos que eu só tenho a favorecer a Odebrecht, porque todos os processos vão ser anulados. Eu não estou combatendo a corrupção no Brasil. E outra, tem um capítulo aí, Demore, Jamil, Edu, que é muito importante, que quando se falava de participação de FBI ou FBI nessa operação, ou que teriam pisado em solo brasileiro, era tido como conspiração, como, esses malucos da esquerda estão inventando agora, isso parece filme de Hollywood. Quem se viu um agente americano entrando no Brasil? Tá aí o Jamil e o Demore, mais uma vez, mostrando que não era conspiração, não era loucura de cabeça de esquerdista, estava aqui dentro, com as porteiras abertas aí pelo Deltan, pela Procuradoria da República, agentes americanos. Não é filme de Hollywood, é fato. Ô Chico, e só lembrando que isso que a gente está vendo aqui, essas revelações importantes, urgentes, que o Jamil e o Demore trazem para a gente, não são a ponta do iceberg, são um cubo de gelo no mar, porque o que ainda a gente não viu dessas mensagens, o tanto de troca de mensagens que o Sérgio Moro, que o Deltan, que os outros operadores da Lava Jato tiveram com agentes internacionais e entre si, para criar uma operação fantasiada de jurídica, mas política, né? A gente viu aí o Sérgio Moro, senador, o Deltan Dallagnol, deputado, a Rosângela Moro, deputada. Era uma operação política e cada vez mais eles se complicam. A gente está vendo o Sérgio Moro provavelmente punido agora no TRE, no fim do ano, o Deltan Dallagnol sem mandato, e não foram punidos por isso ainda. Acho que é o mais importante, né, Demore? A gente ainda vai ver muita coisa, você, o Jamil, ainda vão trazer muitas informações pra gente, para tentar ver se essas pessoas são levadas à justiça, a justiça que eles não proveram, né? William, não é um caso fácil, como falou o Edu, né, de digerir. Por isso que a gente está aqui, eu e o Jamil, explicando esse caso, as matérias estão publicadas também. Mas ele é um caso importantíssimo. Tem o diálogo anterior aí do Stefan Lenz, quando o procurador brasileiro fala para ele, olha, será que a gente faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, o que o Stefan Lenz, que é o procurador suíço, fala? Isso prejudica o nosso caso aqui. Então, de novo, a cooperação desses procuradores brasileiros com os procuradores estrangeiros, para os estrangeiros, tanto para os americanos quanto para os suíços, Edu, eles estavam um pouco se lixando para o Brasil, meu caro. Se ajudar a combater corrupção no Brasil,
se não ia. No fim das contas, foi um negócio que vai livrar possivelmente corruptos da cadeia, esse método modus operandi. Ele arrebentou as nossas empresas, que eram consideradas empresas de um nível global de atuação, principalmente de engenharia pesada. Isso aí foi bom para quem, ô Edu? Foi bom para mim, para você? Ou foi bom para as empresas americanas e suíças e francesas e alemãs que concorriam com a OAS, com a Odebrecht, com a Camargo Corrêa para construir estrada, viaduto, ponte, usina hidrelétrica? Ótimo ponto. No mundo... Né? Ótimo então, ponto. Porque no final das contas esse resultado tem que ficar claro para as pessoas. As empresas de fora se beneficiam, os investidores de fora se beneficiam, os interessados no nosso petróleo, vamos dizer que a gente tinha descoberto pré-sal, tinha começado a bombar pré-sal, os interessados no nosso petróleo se beneficiam. Então, um truque, um macete, uma dica para você conseguir ver quem está por trás das coisas é, no final, ver quem se beneficiou de tudo. É muito importante esse ponto do Leandro. Por isso, a pausa é muito importante. Essa é a melhor dica aqui. Boa, Leandro. Exatamente. Agora, eu só queria falar uma coisinha aqui. Eu queria só deixar muito claro... Desculpa, Leandro. Pode falar, vai, por favor. Desculpa. Não, é só para colocar num outro contexto, Edu. Nós procuramos todos os outros envolvidos. Não é que nós publicamos essas matérias. Quando eu escrevi o texto, obviamente, cada uma dessas perguntas foram repassadas. Eu repassei para o Moro, para o Deltan, para o Lenz e para o Orlando Martello. Então, só para deixar muito claro que a gente não está aqui simplesmente jogando essa informação. O Leandro não está explicando isso sem ter consultado o outro lado, tá? Os outros lados, porque não é um só. Agora, vou contar aqui como foi, porque eu acho que a elaboração da matéria também a gente precisa contar, né, Leandro? Sérgio Moro, entramos em contato com o Sérgio Moro, proposta do senador atual, fale com minha assessoria. Falei com a assessoria. Horas depois, a assessoria diz, não comentaremos. Ok. Então, para deixar muito claro, o Sérgio Moro não quis comentar quando, ou seja, não é uma surpresa para ele. Há 2 dias, basicamente, ele tem a informação de que nós estávamos fazendo essa reportagem. Tá? Então, só para, antes de alguém falar, que surpresa, etc., de onde saiu isso? Não. Na elaboração da matéria, ficou muito claro, né, Leandro, que nós entramos em contato com eles para ter o outro lado. Então, Sérgio Moro não aceitou dar nenhuma resposta. Deltan sequer respondeu aos pedidos do outro lado de esclarecimentos. Stefan Lenz, na Suíça, também mandou um e-mail para ele, não houve qualquer tipo de resposta. Orlando Martello, sim. Orlando Martello respondeu, inclusive de uma forma bastante, eu diria, ampla, dentro desses padrões, com a versão dele. Qual é a versão dele? Em primeiro lugar, ele não se lembra ou não identifica essas mensagens, que é uma mensagem que na Vaza Jato, que o Demore teve um papel tão fundamental, ele recebeu essa mensagem de todo mundo, né, Demore? Não reconhecemos, não nos lembramos dessas mensagens. O que essa galera tem problema de memória é incrível, né, Jamil? Que essa galera tem problema de memória para lembrar de mensagem é incrível. Mas aí é engraçado, né, Demore? Porque eles falam, não lembro, mas sobre esse assunto eu posso dizer isso, isso e isso. E aí o que é que o Orlando Martello diz? No caso da extradição, ele insiste que o juiz Sérgio Moro podia ter pedido extra ofício uma extradição do Migliaccio. Agora, ele não responde, porque eu fiz a pergunta direta. O que queria dizer quando você escreveu daquela mensagem que Sérgio Moro está me pressionando? O que queria dizer aquilo? Né? Aquela pressão surtiu efeito ou não? Aquela pressão estava dentro da regra do jogo ou não? Para a nossa audiência entender. Nosso trabalho, né, Leandro, de jornalista, é falar com todas essas pessoas, para trazer justamente a versão completa, não para trazer uma parcial ou algum tipo de informação. Então, para a gente deixar muito claro. E, em segundo lugar, o Leandro pode complementar muito melhor do que eu. O Orlando Martello disse que as trocas de mensagens elas não representam nenhum tipo de violação. E ele completa dizendo que nenhum dado foi utilizado que não tenha sido de forma oficial.
Deixa a palavra para o Demório, o grande especialista desse assunto. Foi oficializado depois, né? É uma espécie de lavagem de provas o negócio que eles fazem ali, né? Agora, o que fica agora, para a nossa audiência entender, é o seguinte: a Lava Jato, ela está agora sob investigação do CNJ, dentro da vara da Lava Jato, em Brasília, no TRF4 e do Conselho Nacional do Ministério Público, na relação com os procuradores. O que é que está sendo investigado, sobretudo? Também como foram feitos esses acordos. E aí o principal, Moro estava pressionando os procuradores, por quê? E isso não está respondido ali, Edu. Isso a gente não sabe. Para isso a gente depende das investigações do CNJ e do CNMP. Por que o Moro estava pressionando os procuradores para fazer aquela extradição? Da cabeça dele, por algum motivo especial? Porque, veja, nem os procuradores estão muito de acordo com o que o Moro está fazendo ali. Esse é o grande ponto. Isso. O procurador está falando com o procurador da Suíça, né, o Jamil, tentando entender o que é melhor para o caso aqui, né? No nosso caso aqui. Quando a gente for formalizar esse negócio aqui, que a gente está tendo esse papo ilegal aqui, quando a gente for formalizar, o que é melhor para o nosso caso? Ouvir o cara aí, manter o cara preso aí, vocês ouvem ele primeiro, a gente traz ele para cá. Aí o procurador da Suíça fala, se vocês levarem ele para o Brasil, vai atrapalhar o nosso caso, aqui na Suíça. E aí o Orlando Martello fala, o Moro está me pressionando aqui. E aí fica a pergunta no ar. Por que o Moro estava pressionando os procuradores para mandar esse cara para o Brasil imediatamente? E isso é uma coisa que o CNJ e o Conselho Nacional do Ministério Público, eventualmente, nas suas investigações, vão poder responder. Eu acho que tem um ponto aqui que a gente pode puxar também, que vocês podem explicar para a gente, que fica um pouco mais fácil de compreender, depois da gente acompanhar esses diálogos, por que o Moro estava tão incomodado, e o Deltan também, com o Eduardo Appel, né? Por que queriam tanto afastá-lo das investigações da Lava Jato? Porque ele estava justamente chegando perto dessas informações, ou com acesso a essas informações, e investigando isso de fato, né? Exatamente, esse é o grande ponto dessas histórias todas. De novo, vou dizer para a galera que está nos acompanhando. Eu sei que é um assunto difícil de entender, porque é um assunto técnico, mas ele é um assunto super importante. Vocês tenham certeza que o que a gente está fazendo hoje aqui vai repercutir nesses casos. Qual era? Porque às vezes a gente fica muito também, né, o Chico, na parte folclórica, na festa da cueca, não sei o quê. Gente, a festa da cueca vai dar um monte de clique e todo mundo vai dar risada, mas vocês sabem onde é que vai parar a festa da cueca. Vai parar em lugar nenhum, né? Sim. Ninguém vai ter prova de festa da cueca nenhuma, talvez esse negócio seja até mentira. Então, o que a gente está fazendo aqui é uma coisa séria. Olhando para um caso sério, concreto, que, de novo, drenou bilhões de dinheiros públicos brasileiros mandados para os Estados Unidos, para a Suíça. Então, isso é uma coisa séria de fato. E o Moro, o Deltan, as pessoas que estão envolvidas nesse caso, não estão preocupados com festa de cueca, gente. Eles sabem que isso é uma coisa para espalhar notícia, para virar fofoca, para gerar clique. Não é isso que preocupa eles. Se você fosse o Moro, você ia estar preocupado com um boato de suruba num hotel, ou você ia estar preocupado que os órgãos competentes fossem analisar com lupa acordos de delação de Odebrecht e de Petrobras que pagaram multas bilionárias fora do Brasil? O que ia preocupar você de fato? Essa pressão que o Moro fez em relação a esse caso e outros, ou a festa no hotel com o desembargador que teria o vídeo que não sei o quê? Então, de novo, quem quiser clicar em festa na cueca e passar para frente, vamos dar risada junto. Eu não sou contra, não sou inimigo do riso, né? Agora, o que a gente está fazendo aqui é uma coisa muito importante, muito séria, e a gente vai ver no futuro desdobramentos em relação a esse caso aqui. O folclore à parte, a festa da cueca, a gente gosta, a gente leva para a mesa do bar, do restaurante, é engraçado, é legal essa parte para o comentário ali de boteco. Mas o que me preocuparia como juiz era saber que eu fui um lesa-pátria, que eu coloquei o dinheiro brasileiro lá fora. Isso tem acusação maior do que essa? Sabe, isso é fatal. Aí não é nem um caso de a minha candidatura cometeu alguns erros e eu vou ser cassado. Isso que o Demório está narrando é muito pior. Eu fui um traidor da pátria. Eu mandei o dinheiro do Brasil para fora porque eu estava comandando uma operação clandestina que envolvia extradição, que envolvia assinatura de contrato, que envolvia eu estar com um bocado de provas e precisar lavar elas oficialmente em documentos depois carimbados. Então, é muito pesado. É de mais difícil compreensão do que a festa da cueca, mas
é um escândalo com todas as letras da palavra escândalo. A gente usa bomba, isso é bomba, sabe? Isso não é banalizar a bomba, não. Isso é uma bomba de fato, que deixa o Sérgio Moro, a essa altura, e o Deltan, essas pessoas, muito preocupadas de verdade. Agora uma pergunta de ordem prática. Não sei se o Jamil ou o Demori pode responder para a gente. Falando em termos práticos, e a gente sabe que o AP está afastado do caso, como é que caminha a partir de agora para que, de fato, o Moro seja responsabilizado? Porque é isso que a gente quer. A gente tem várias peças do quebra-cabeça, a gente sabe das denúncias, mas a gente fica sempre perguntando quando é que ele, de fato, vai ser responsabilizado e implicado nisso, ainda mais agora com o afastamento do juiz AP? Olha, essas investigações que estão rolando são bastante importantes, principalmente em relação ao Moro, o CNJ, né? O Conselho Nacional de Justiça está investigando a 13ª Vara especificamente, tá? Então está investigando tudo o que foi feito lá em relação ao que se denominou a Operação Lava Jato. A gente já tem várias coisas publicadas em relação ao Moro, né? Vamos lembrar que teve aí pressão do Moro em outros momentos da história também, publicados em matérias anteriores, para, por exemplo, vazar documentação de modo ilegal para a oposição da Venezuela derrubar o Maduro, por exemplo. Isso aqui é um dos exemplos, tá? A matéria é publicada e checada e com provas, né? E aí vamos esquecer que seja o Maduro ou qualquer outra coisa. Estamos falando aqui de um juiz pressionando ou dando guarida a procuradores para tentar derrubar um governo estrangeiro, fornecendo munição de informação para a oposição daquele governo. Isso é uma das coisas que foram feitas ali. Então agora, de novo, o que é que preocupa o Moro no seu futuro próximo? Não é só o caso dele poder perder o mandato dele lá no Senado, né? Caso esse que está correndo no TRE. Essas investigações que estão sendo feitas, o CNJ mandou, né, os seus investigadores para dentro do Tribunal Regional da 4ª Região, para dentro da 13ª Vara, ouviram já uma série de testemunhas, estão coletando informações em relação a tudo que aconteceu ali dentro. Isso preocupa muito, muito, de fato, o Moro, porque pode, no futuro, gerar, inclusive, ações penais, né? Ações penais, lembremos, são as ações que, eventualmente, podem condenar uma pessoa à cadeia. Então, esse caso aqui se relaciona com as coisas gravíssimas que o Moro está olhando no seu horizonte, para além de festa de cueca.